Uma mulher beija o homem errado sem saber que ele era um milionário, e ele se apaixona perdidamente por ela. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Aproveite a história. O aeroporto estava um caos. Emily tentava enxergar por cima das cabeças, equilibrando-se nas pontas dos pés, o coração disparado de ansiedade. Seu irmão mais velho, Lucas, estava voltando para casa depois de meses fora, e ela mal podia esperar para vê-lo. A multidão se movia como um mar agitado, mas de repente, ela avistou uma figura que parecia familiar. Alto, ombros largos, cabelo escuro. É ele, pensou, e sem hesitar, correu em sua direção, desviando de malas e pessoas com a agilidade de quem não quer perder um segundo. Chegando perto, Emily se jogou nos braços do homem e, num impulso de pura emoção, plantou um beijo rápido em sua bochecha. "Você não sabe o quanto eu senti sua falta", exclamou, abraçando-o com força. Mas algo estava errado. O peito dele era firme demais, quase como uma parede, e o cheiro não era o perfume barato de Lucas, mas sim algo sofisticado, amadeirado, caro. Um frio na espinha a fez congelar. Lentamente, ela ergueu os olhos e o que viu a deixou sem ar. Não era Lucas, era um estranho. E não qualquer estranho. Ele era absurdamente bonito, com um terno impecável que gritava dinheiro, cabelo penteado com precisão e olhos cinzentos que a encaravam com uma mistura de choque e divertimento. O silêncio entre eles durou meio segundo antes que Emily desse um salto para trás, quase tropeçando nas próprias pernas. "Meu Deus, eu beijei o cara errado. Quer dizer, Desculpa", gaguejou, as mãos abanando no ar como se pudessem apagar o que acabou de acontecer. O homem arqueou uma sobrancelha, os lábios se curvando num sorriso torto. Bem, isso foi inesperado. Sua voz era calma, quase brincalhona, o que só piorou o pânico de Emily. "Eu achei que você era meu irmão", ela se defendeu, as palavras saindo rápido demais. "Ele é alto, tem cabelo escuro e eu não vi direito. Foi o reflexo no vidro, o ângulo, minha empolgação." Ele riu baixo, cruzando os braços. "Empolgação, hein? Interessante escolha de palavras." Antes que Emily pudesse cavar um buraco ainda maior, um segurança enorme surgiu ao lado do homem. Vestido de preto, com cara de poucos amigos, ele a encarou como se ela fosse uma ameaça. "Sr. Carter, está tudo bem?" perguntou, a voz grave ecoando. Emily piscou confusa. Carter. O nome acendeu uma luz na sua cabeça. Brian Carter. O bilionário discreto, o gênio dos negócios que todo mundo conhecia, mas ninguém via. E ela tinha acabado de beijá-lo por engano. "Meu Deus", murmurou ela, sentindo o rosto queimar de vergonha. Brian, no entanto, parecia estar adorando a situação. "Está tudo ótimo", respondeu ao segurança sem tirar os olhos dela. "Você parece nervosa. Não gosta de bilionários?" Emily engoliu em seco, tentando manter a compostura. "Eu não gosto de passar vergonha em público e virar meme na internet." Ele deu uma risada leve. Compreensível. Desesperada para fugir, ela balbuciou. Eu preciso encontrar meu irmão. E talvez mudar de nome e me mudar para outro país." Brian apenas assentiu, mas enquanto ela se afastava, tropeçando nas próprias desculpas, sentiu o peso daquele olhar cinzento nas costas. Ele não parecia disposto a esquecê-la tão fácil. E no fundo, algo nela sabia que aquele encontro desastroso não seria o fim. Mais tarde, Emily estava atrás do balcão do café onde trabalhava, no próprio aeroporto. Ajeitava os óculos no nariz quando um cliente impaciente pigarreou alto. "Eu pedi um cappuccino sem espuma, e isso aqui tá cheio de espuma." Reprimindo um suspiro, ela pegou o copo de volta. "Desculpe, eu já arrumo." Fez outro rapidinho e entregou com um sorriso forçado. O homem pegou sem nenhum "obrigado" e saiu. Era só mais um dia comum. Lidar com gente apressada, mal educada e cheia de dinheiro, enquanto ela tentava juntar cada centavo para pagar as contas e ajudar o irmão caçula, Oliver. "Faltam só umas horas para acabar o turno", pensou, esfregando os olhos cansados. Foi quando seu chefe, o Sr. Phillips, gritou do outro lado do balcão. "Emily, pedido especial na mesa 12. Ela pegou a bandeja e atravessou o café lotado, desviando de mochilas e carrinhos de mala como uma ninja. Ao chegar na mesa 12, abriu a boca para falar,
mas as palavras morreram na garganta. Lá estava ele, Brian Carter, o cara do beijo errado, sentado com uma postura casual, os olhos cinzentos brilhando de diversão. Emily ficou paralisada. Você? Soltou, quase deixando a bandeja cair. Ele sorriu, tamborilando os dedos na mesa. Eu mesmo. Parece que o destino gosta de nós dois juntos, hein? O calor subiu para as bochechas dela. Isso não é destino. É um aeroporto pequeno com poucas opções de café. Brian riu, inclinando a cabeça. Talvez. Mas já que você está aqui e trouxe meu pedido... Ela colocou o copo na frente dele, tentando manter a dignidade. Aqui está. Tenha um bom dia. Virou para ir embora, mas a voz dele a parou. Espera aí. Emily respirou fundo e virou de volta, já prevendo mais provocações. O que foi? Brian a encarou, um brilho curioso nos olhos. Você sempre foge assim tão rápido? Ela cruzou os braços, tentando não sorrir. Depende. Você sempre aparece onde eu trabalho para me perturbar? Ele deu de ombros tomando um gole do café. Talvez eu só goste do atendimento. Por um segundo, eles se olharam em silêncio, e Emily sentiu algo esquisito no peito. Não era só vergonha agora. Era outra coisa, algo que ela não queria nomear. Tenho que voltar ao trabalho, disse, dando um passo para trás. Brian apenas assentiu, mas aquele sorriso dizia que ele não ia desistir tão fácil. Enquanto ela se afastava, uma vozinha na cabeça dela sussurrou. Isso vai dar problema. E no fundo, ela sabia que estava certa. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de normalidade e inquietação. Emily tentava seguir a rotina no café do aeroporto, atender clientes, limpar mesas, ignorar o cansaço que pesava nos ombros. Mas desde aquele beijo desastroso, algo parecia fora do lugar. Ela não conseguia parar de pensar em Brian Carter. O jeito como ele riu do erro dela, os olhos cinzentos que pareciam enxergar além da superfície. Para com isso, Emily, murmurava para si mesma enquanto esfregava o balcão. Ele é só um cara rico que você confundiu com o Lucas. Mas o destino, ou talvez a teimosia de Brian, tinha outros planos. Naquela manhã, enquanto ela amarrava o avental e prendia o cabelo num rabo de cavalo bagunçado, o café estava especialmente agitado. O barulho das malas rolando, o chiado da máquina de expresso e as vozes dos clientes se misturavam num caos familiar. Ela estava tão distraída contando o troco que nem notou quando ele entrou. Só percebeu quando ouviu um "Oi, garçonete", bem-humorado, vindo de trás do balcão. Emily virou devagar, já sabendo quem era. Lá estava Brian, impecável como sempre, com um sorriso que dizia: "Eu sabia que você ia ficar sem graça." "Você de novo?" perguntou, tentando soar indiferente, mas o calor subindo para as bochechas atraiu. Ele se apoiou no balcão, casual demais para alguém que provavelmente tinha uma frota de jatinhos. "O que posso dizer? Gosto do café daqui." Ela cruzou os braços, estreitando os olhos. "Sei. E de todos os lugares do mundo você escolhe justo o meu café?" Brian deu de ombros, o sorriso crescendo. "Talvez eu goste da companhia." Emily bufou, pegando o bloquinho de pedidos para disfarçar o quanto aquilo a desconcertou. "Tá. O que você quer hoje, senhor milionário?" Ele tamborilou os dedos no balcão, fingindo pensar. "Um café preto, mas tem uma condição. Quero que você faça." Ela piscou, confusa. "Eu? Por quê?" Ele se inclinou um pouco, a voz baixa e provocadora. "Quero ver se você é tão boa fazendo café quanto beijando estranhos por engano." O rosto dela pegou fogo. "Você não vai esquecer isso nunca, né?" Brian riu, uma risada grave que ecoou no peito dele. "Nunca." Sem escolha, ela revirou os olhos e foi preparar o café, sentindo o olhar dele nas costas o tempo todo. Quando voltou e colocou o copo na frente dele, cruzou os braços de novo. "Pronto. O melhor café que esse lugar tem a oferecer. Feito por mim." Brian tomou um gole, as sobrancelhas subindo. "Nossa, você realmente sabe o que faz." Ela não queria, mas um sorrisinho escapou. "Claro que sim. Eu trabalho aqui, lembra?" Ele assentiu ainda com o copo na mão. "Sim, mas não sei, você tem um brilho diferente. Não parece o tipo de pessoa que fica para sempre num emprego comum." Emily franziu a testa, pega de surpresa. "O que você quer dizer com isso?" Brian se recostou, os olhos fixos nos dela. "Você tem uma energia, uma determinação. Parece que pertence a algo maior." Por um instante, ela não soube o que dizer.
Ninguém nunca tinha falado algo assim para ela. Antes que pudesse responder, o Sr. Phillips, seu chefe, apareceu do nada com um sorriso forçado que não combinava com ele. Sr. Carter, que honra tê-lo aqui de novo. A voz dele era melíflua, quase irritante. Emily revirou os olhos discretamente enquanto Phillips continuava. Espero que esteja sendo bem atendido. Brian olhou para ela, um canto da boca subindo. Muito bem atendido, na verdade. Emily é ótima. O sorriso de Phillips congelou por um segundo antes de ele lançar um olhar cortante para ela. Que bom. Mas, Emily, por que você está parada aí? Volta para o trabalho. Ela apertou os lábios, assentindo com um sim, senhor, contido. Mas quando virou para sair, Brian falou alto. Espera. Ela parou, o coração dando um salto. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa, encarando Phillips. Quero que ela continue me atendendo. Se for um problema, arrume outra pessoa para cobrir as mesas. O ar ficou pesado. Phillips hesitou, claramente desconfortável, enquanto Emily olhava de um para o outro, sem saber o que pensar. Eu posso atender as mesas, Sr. Phillips, disse ela, tentando apaziguar. Mas Brian tomou outro gole de café e sorriu. Relaxa, Emily. Eu gosto de uma boa conversa. Phillips, sem opção, forçou outro sorriso e se afastou derrotado. Emily suspirou, olhando para Brian. O que você está tentando fazer? Ele deu de ombros, inocente demais para ser verdade. Só aproveitando meu café. Mas o jeito como ele a encarava dizia mais do que as palavras. Aquilo não era só sobre café e ela sabia disso. Nos dias seguintes, virou rotina. Brian aparecia toda manhã, sentava na mesma mesa perto do balcão e pedia sempre a mesma coisa, café preto, feito por ela. Os colegas de trabalho começaram a notar, alguns com inveja, outros com curiosidade. Quem é esse cara que só quer você atendendo? Perguntou uma colega certa vez, mas Emily só deu de ombros. Um cliente chato. Mas não era verdade. Cada encontro com Brian trazia algo novo. Uma provocação, um comentário que a fazia rir, um olhar que a deixava sem chão. Ele estava se infiltrando na vida dela, e ela não sabia se gostava ou se odiava isso. Uma tarde, enquanto limpava o balcão no fim do turno, sentiu um arrepio. Olhou para a entrada e lá estava ele. Mas dessa vez não sentou. Caminhou direto até ela, o rosto mais sério do que o normal. Preciso de um favor, disse, sem rodeios. Emily largou o pano, surpresa. Um favor? De mim? Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Quero que você jante comigo hoje à noite. Ela quase riu, achando que era brincadeira, mas o silêncio dele mostrou que não era. O quê? Por que eu faria isso? Brian se aproximou um passo, a voz firme. Porque eu quero te conhecer de verdade. E porque no fundo você também quer, mas não admite. Ela abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram. Ele era convencido, sim, mas... E se ele estivesse certo? Você é muito convencido, sabia? Retrucou, cruzando os braços para esconder o nervosismo. Brian sorriu, pegando um guardanapo e anotando algo. Já me disseram isso. Aqui está o endereço. Te espero às 8. Se não vier, vou achar que você tem medo de mim. Entregou o papel e saiu, deixando-a com o coração acelerado e uma decisão nas mãos. Às 7h59, ela estava na frente do restaurante, o guardanapo amassado no bolso. Que ideia idiota, murmurou, mas respirou fundo e entrou. Algo dizia que sua vida estava prestes a mudar, e ela não estava errada. Emily hesitou na entrada do restaurante, os dedos apertando o guardanapo com o endereço de Brian. O lugar era elegante, mas não gritava ostentação. Luzes suaves, mesas discretas, um murmúrio tranquilo de conversas. Não era o tipo de ambiente que ela imaginava para um bilionário. Nada de lustres exagerados ou garçons snobs. Isso a deixou ainda mais nervosa. Por que eu vim? Pensou. Mas seus pés já estavam cruzando a porta, como se uma parte dela soubesse que fugir não era mais opção. Ela ouviu logo que entrou. Brian estava numa mesa reservada, impecável num terno escuro, mas com a gravata frouxa, como se tivesse relaxado só um pouco. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase surpreso, que fez o estômago dela dar um nó. Não achei que você viria, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela.
Emily sentou cruzando os braços para se proteger do que quer que fosse aquilo. Eu quase não vim. Você me provocou e eu odeio perder uma aposta. Brian riu, sentando-se de volta. Sabia que você ia dizer isso. O garçom trouxe os cardápios e Emily deu uma olhada rápida nos preços. Seu coração quase parou. Meu Deus, eu não posso pagar isso. Murmurou mais para si mesma do que para ele. Brian nem abriu o dele. Eu sei. Ela ergueu os olhos desconfiada. Você sabe? Ele assentiu calmo. Sim. E não te convidei para te fazer pagar nada. Emily franziu a testa, fechando o cardápio com força. Se acha que vou me vender por um jantar caro, tá muito enganado. Ele balançou a cabeça, o sorriso sumindo por um instante. Não é isso. Só quero conversar. De verdade. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que ela não esperava, que a fez hesitar. Por quê? Perguntou, ainda na defensiva. Você tem um mundo cheio de gente interessante. Por que eu? Brian se inclinou um pouco, os olhos cinzentos fixos nos dela. Porque você é diferente. Quando me beijou por engano, não fez ideia de quem eu era. E mesmo depois, não mudou. Não tentou me impressionar, não pediu nada. Você me trata como uma pessoa normal. Isso é raro para mim. Emily piscou, pega desprevenida. Por um segundo, viu algo novo nele. Uma sombra de cansaço, como se o peso de ser Brian Carter fosse mais pesado do que ele admitia. Antes que pudesse responder, o garçom voltou. E ela pediu o prato mais barato do cardápio, só por teimosia. Brian pediu algo simples também. E o jantar começou. Contra todas as expectativas foi... Bom, ele não falou de dinheiro nem exibiu poder. Em vez disso, contou histórias de quando era criança, como roubava biscoitos da avó e uma vez caiu de bicicleta tentando impressionar um amigo. Ela riu, surpresa com o quanto ele parecia humano. Ah, é você? Perguntou ele, girando a taça de vinho entre os dedos. Qual é a sua história? Emily hesitou, mexendo na comida com o garfo. Não tem muito para contar. Trabalho no café, cuido do meu irmão caçula, Oliver. A vida é só seguir em frente. Brian inclinou a cabeça, curioso. Mas e antes disso, o que você sonhava ser? A pergunta a pegou desprevenida. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Eu não sei. Nunca tive tempo para sonhar. Sempre teve uma conta para pagar. Ou Oliver precisando de mim. Ele ficou quieto por um momento, como se absorvesse aquilo. Talvez seja a hora de mudar isso, disse, quase baixo demais para ela ouvir. Emily sentiu um calor subir pelo peito, mas desviou o olhar, fingindo que não tinha escutado. O jantar terminou com uma leveza que ela não esperava. Quando saíram, a noite estava fresca e ela cruzou os braços contra o vento. Brian tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela sem dizer nada. O que é isso? Perguntou ela desconfiada. Não quero que você fique com frio, respondeu ele. Simples assim. Ela revirou os olhos, mas não devolveu o paletó. Ficaram em silêncio por um instante, olhando a rua vazia, até que Brian falou. Eu gostei disso. Ela virou para ele confusa. Disso o quê? Ele a encarou, sem o tom provocador de sempre, de passar um tempo com você. O coração dela deu um salto, e isso era perigoso, porque apesar de tudo, ela também tinha gostado. Boa noite, Brian, disse, devolvendo o paletó e se afastando rápido antes que ele visse o rubor no rosto dela. Nos dias seguintes, Emily tentou fingir que nada tinha mudado. Voltou ao trabalho, lidou com clientes mal-humorados, riu com Oliver em casa. Mas Brian não saía da cabeça dela. E para piorar, ele continuou aparecendo no café. Todo dia, mesma mesa, mesmo pedido. Café preto feito por você. Era irritante, mas também reconfortante. Ele estava virando parte da rotina dela, e ela não sabia como lidar com isso. Uma manhã, enquanto servia o café dele, perguntou, você realmente não tem nada melhor para fazer? Brian sorriu, tomando um gole. Tenho muitas opções, mas prefiro aqui. Ela bufou. Por quê? O café nem é tão bom assim. Ele baixou o copo, os olhos brilhando. Não é o café, é você. Emily congelou, o coração batendo forte demais. Você não desiste, né? Murmurou, tentando esconder o quanto aquilo a afetava. Nunca, respondeu ele, e o sorriso dele dizia que estava falando sério. Naquela tarde, porém, algo mudou.
Emily chegou em casa exausta e encontrou Oliver no sofá, o rosto pálido. "Você tá bem?" perguntou, largando a bolsa no chão. Ele deu de ombros. "Tô sentindo um pouco de dor, mas deve ser nada." Ela franziu a testa, o instinto de irmã mais velha gritando que algo estava errado. "Amanhã a gente vai no médico, tá? Não discuta." Oliver revirou os olhos, mas assentiu. Enquanto preparava o jantar, Emily tentou não pensar no pior. Oliver sempre foi saudável, mas aquela dorzinha insistente a deixava inquieta. Ela precisava resolver isso, custasse o que custasse. Mal sabia ela que, em breve, Brian Carter entraria nessa equação de um jeito que ela nunca imaginaria, e que o jantar daquela noite tinha sido só o começo de algo muito maior. Emily passou a noite em claro, os olhos fixos no teto, enquanto Oliver dormia no quarto ao lado. A preocupação com ele pesava como uma pedra no peito. "É só uma dorzinha", repetia para si mesma, mas o medo não ia embora. De manhã, ela o arrastou para o médico, ignorando os protestos dele. "Eu tô bem, Emily, para de drama", resmungou Oliver, mas ela não deu ouvidos. Melhor pecar por excesso de cuidado do que se arrepender depois. No consultório, o médico pediu exames, e a espera pelos resultados foi um martírio. Quando o doutor voltou, o rosto sério dele fez o coração de Emily parar. "Seu irmão tem um problema nos rins", disse mostrando os papéis. "Vamos precisar de tratamento contínuo e possivelmente uma cirurgia mais séria." Ela sentiu o chão sumir. "Mas ele sempre foi saudável", exclamou, a voz tremendo. O médico suspirou. "Às vezes essas coisas aparecem do nada. Se tratarmos rápido, ele tem boas chances de ficar bem." "E quanto custa?" perguntou ela, já temendo a resposta. O número que ele deu era um soco no estômago. Emily não tinha esse dinheiro, nem perto disso. Oliver apertou a mão dela, percebendo o pânico no rosto da irmã. "Não se preocupa, Emmy, vai dar tudo certo." Ela forçou um sorriso, mas por dentro estava em pedaços. Como ia pagar por isso? O salário do café mal dava para as contas, quanto mais para uma cirurgia. No dia seguinte, ela chegou ao trabalho com olheiras fundas e o coração pesado. Tentou se concentrar, atender clientes, limpar mesas, mas a cabeça estava no hospital. Claro que Brian percebeu na hora. Ele apareceu no café como sempre, sentou na mesa de costume e pediu o café preto. Quando ela colocou o copo na frente dele, ele franziu a testa. "O que aconteceu?" Emily desviou o olhar. "Nada." "Emily", disse ele firme, os olhos cinzentos cravados nela. "Me conta." Ela hesitou, mordendo o lábio. Não queria desabar na frente dele, mas a preocupação com Oliver era maior que o orgulho. "É o Oliver. Ele tá com um problema nos rins. Precisa de tratamento, talvez cirurgia, e eu não tenho como pagar." Brian ficou quieto, ouvindo cada palavra. Quando ela terminou, ele largou o copo na mesa e falou sem hesitar. "Eu pago o tratamento." Emily congelou. "O quê?" Ele se inclinou para frente, a voz calma, mas decidida. "Eu pago. Sem dívida, sem favores. Só porque eu posso e porque quero ajudar." Ela se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. "Não." Brian piscou surpreso. "Emily, eu não aceito dinheiro de ninguém", cortou ela o tom afiado. "Não sou caso de caridade." Ele respirou fundo. "Não é caridade. É um gesto." "Não quero seu gesto", retrucou ela, já virando para sair. Mas Brian segurou o pulso dela, gentil, mas firme. "Então me deixa fazer um acordo." Ela parou desconfiada. "Que acordo?" Ele soltou o pulso devagar. "Você cozinha para mim por uma semana. 3 refeições por dia, no meu apartamento. Eu te pago por isso. O suficiente para cobrir os custos do Oliver." Emily arregalou os olhos. "Cozinhar para você? Isso é loucura." Brian sorriu de leve. "Pensa como quiser. É minha oferta." Ela ficou em silêncio, o orgulho brigando com o amor pelo irmão. Odiava pedir ajuda, mas Oliver era tudo para ela. Engoliu em seco e murmurou. "Tá, acordo fechado." Não tinha ideia do que estava por vir. No dia seguinte, chegou ao endereço que ele deu, esperando algo simples. Errou feio. O prédio era uma torre moderna, com portas de vidro imensas e um porteiro que a olhou de cima a baixo. "Vim ver Brian Carter", disse tentando soar confiante. O homem hesitou, mas a levou a um elevador privativo. Quando as portas se abriram, Emily ficou boquiaberta. O apartamento era gigantesco,
minimalista, com janelas do chão ao teto, mostrando a cidade inteira. Brian estava no sofá, uma xícara de café na mão, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Bem-vinda", disse, casual. Ela cruzou os braços, ainda processando. "Isso é ridículo." Ele arqueou uma sobrancelha. "O quê?" "Isso tudo. Esse lugar, essa vista, esse sofá que parece custar mais que meu aluguel." Brian deu um sorriso torto. Esperava algo diferente? "Sim, algo normal, não um palácio no céu." Ele deu de ombros. "Se prefere, a gente pode comer na cozinha." Emily fechou os olhos, respirando fundo. "Onde eu cozinho?" Ele apontou para uma porta, e ela quase surtou. A cozinha era um sonho de chefe. Fogão enorme, armários brilhantes, utensílios que pareciam nunca usados. "Você já cozinhou aqui?" perguntou incrédula. Brian riu. "Já passei por aqui algumas vezes." Ela revirou os olhos. "Ótimo. Trabalho num café minúsculo e agora vou cozinhar num restaurante 5 estrelas." Ele se aproximou, provocador. "Consegue dar conta?" Ela apontou um dedo para ele. "Eu encaro desafios, mas se você for um cliente chato, te acerto com a frigideira." Brian gargalhou. "Justo." Os primeiros dias foram estranhos. Emily chegava cedo, fazia café da manhã, almoçava sozinha, enquanto ele trabalhava em outro cômodo, e preparava o jantar. Ele nunca dizia o que queria. "Me surpreenda", pedia todo dia. Ela odiava admitir, mas gostava do desafio. Aos poucos, o luxo da cozinha virou algo familiar. Os ingredientes caros, o silêncio do apartamento, a vista que tirava o fôlego. Mas o mais esquisito foi Brian. No começo, ele só aparecia para pegar café. Depois começou a ficar na cozinha, sentado no balcão, vendo ela cozinhar. Uma noite, enquanto ela cortava legumes, ele perguntou: "Por que você virou garçonete?" Emily riu, sem humor. "Não virei. Precisei de um emprego." "E o que você queria de verdade?" insistiu ele. Ela parou, o facão no ar. "Não sei. Algo que eu gostasse. Mas nem todo mundo pode escolher." Brian ficou quieto, pensativo. "E se pudesse?" Ela o encarou surpresa. "Por que você quer saber?" Ele deu um sorriso leve. "Porque eu tenho tudo que o dinheiro compra, mas nunca escolhi algo que eu quisesse de verdade." Aquilo a pegou desprevenida. Pela primeira vez, ela viu além do bilionário. Um cara preso na própria vida, assim como ela. E naquele momento, algo entre eles mudou. Sutil, mas real. Os dias na cozinha de Brian viraram uma rotina que Emily nunca imaginou gostar tanto. Acordar cedo, atravessar a cidade até aquele apartamento de tirar o fôlego, cozinhar com ingredientes que ela só via em programas de TV, tudo isso começou a fazer sentido. Mas o que realmente a pegava desprevenida era ele. Brian estava mudando o jeito de agir com ela. Não era mais só o cara provocador do café. Agora, passava mais tempo na cozinha, puxando conversa, observando-a com uma curiosidade que a deixava sem saber como reagir. Uma noite, enquanto ela mexia um molho no fogão, ele perguntou: "Qual foi a coisa mais louca que você já fez?" Emily riu, surpresa com a pergunta. Além de beijar um estranho no aeroporto, Brian sorriu, apoiado no balcão. "Além disso," ela pensou por um segundo, mexendo a panela. "Uma vez eu e o Oliver pulamos a cerca de um terreno abandonado para pegar frutas de uma árvore. A gente quase foi pego pelo dono." Ele arqueou uma sobrancelha. "Ladra de frutas, hein? Não imaginava." "E você?" retrucou ela, virando para encará-lo. "Qual foi a sua loucura?" Brian hesitou, o sorriso sumindo por um instante. "Acho que nunca fiz nada louco. Minha vida sempre foi planejada." Havia um peso na voz dele, algo que fez Emily parar e olhar de verdade. Pela primeira vez, ela percebeu que ser Brian Carter talvez não fosse tão fácil quanto parecia. Antes que pudesse dizer algo, ele mudou de assunto. "Esse molho tá com um cheiro incrível." Ela deixou para lá, mas a conversa ficou na cabeça dela. No 5º dia do acordo, algo inesperado aconteceu. Enquanto Emily preparava o jantar, um risoto que ela estava orgulhosa de ter acertado, viu uma caixa sobre o balcão. Dentro havia um vestido. Tecido leve, elegante, mas simples, do jeito que ela gostava. "O que é isso?" perguntou, segurando a peça com as 2 mãos. Brian, encostado na porta da cozinha, respondeu: "Um vestido." "Eu sei que é um vestido," retrucou ela impaciente. "Mas por quê?" Ele cruzou os braços, um brilho travesso nos olhos.
Tenho um evento de caridade amanhã à noite. Quero que você vá comigo. Emily quase deixou o vestido cair. O quê? Você tá louco? Ele riu dando um passo para frente. Talvez. Vai ser legal. Ela balançou a cabeça, ainda em choque. Eu não vou. Não faço parte do seu mundo, Brian. Ele inclinou a cabeça, o olhar mais sério agora. E por que não? O tom dele a fez hesitar. Porque eu sou só uma garçonete. Não sei me comportar num lugar assim. Brian se aproximou mais, a voz baixa. Você é mais que isso, Emily, e eu quero você lá comigo. O coração dela disparou. Era perigoso aquele jeito dele de fazê-la questionar tudo. Eu não sei, murmurou, olhando para o vestido como se ele pudesse responder por ela. Pensa nisso, disse ele antes de sair da cozinha, deixando-a sozinha com o risoto e uma decisão difícil. Naquela noite, ela ficou horas olhando para o vestido, o tecido macio entre os dedos. Queria ir, e isso a assustava, porque ir significava admitir que Brian estava entrando na vida dela de um jeito que ela não podia mais ignorar. No fim, o orgulho perdeu para a curiosidade, e no dia seguinte ela estava no carro dele, o vestido ajustado ao corpo, o nervosismo a mil. Você tá bem? Perguntou Brian, dirigindo com uma calma irritante. Ela alisou o vestido, desconfortável. Não sei. Acho que sim. Ele olhou para ela de lado e, por um segundo, ficou quieto. Você tá linda, disse finalmente. Emily sentiu o rosto esquentar. Você fala isso para todo mundo? Ele sorriu. Não. Ela fingiu não ouvir, olhando pela janela, para esconder o quanto aquilo a afetou. O evento era num salão chique, cheio de gente que parecia saída de uma revista. Emily sentiu todos os olhos nela assim que entrou, e o desconforto cresceu. Mulheres de vestidos caros a encaravam, sussurrando entre si. Ela queria sumir. Mas Brian ficou ao lado dela, a mão leve nas costas dela como um apoio silencioso. Relaxa, sussurrou ele. Você tá comigo. Tudo ia bem até uma mulher alta, loira e elegante se aproximar. Brian, que surpresa te ver aqui, disse ela, a voz doce demais para ser sincera. O olhar dela caiu sobre Emily, um sorriso frio nos lábios, e com uma companhia interessante. Emily sentiu o sangue subir. Brian apertou a mão dela e respondeu calmo. Ela não é minha companhia, Isabela. É minha convidada. Se isso te incomoda, pode ir para outra mesa. Isabela piscou, claramente pega desprevenida, mas se afastou com um sorriso forçado. Emily olhou para Brian surpresa. Quem era essa? Minha ex, respondeu ele, sem dar muita importância. Não importa. Mas importava para Emily. Pela primeira vez, Brian tinha ficado do lado dela publicamente, e isso mexeu com algo dentro dela. Ela o encarou e, naquele momento, admitiu para si mesma. Gostava dele, mais do que deveria. No dia seguinte, o café virou um campo minado. Colegas a cercaram assim que ela chegou. Você estava com Brian Carter num evento? Esse vestido, ele te deu? A ex dele postou sobre você no Instagram. Emily quis cavar um buraco e se esconder. Pegou o celular e viu. Uma foto dela com Brian, comentários cruéis embaixo. Quem é essa ninguém? Apostam quanto que ela tá atrás do dinheiro dele? O estômago dela revirou. Não queria isso. A atenção, os julgamentos. Quando Brian apareceu no fim do dia, ela não segurou a raiva. A gente precisa conversar, disse, inclinando-se sobre o balcão. Ele ergueu uma sobrancelha. Aqui? Não. 10 minutos depois, estavam num parque perto do café. Emily explodiu. Você tem ideia do que fez? Me jogou no seu mundo e eu não pedi para estar lá. Brian ficou quieto, então suspirou. É por causa do que estão falando? Sim, gritou ela. Não quero ser um escândalo. Quero minha vida normal de volta. Ele a encarou, sério. Mas você nunca quis uma vida normal, Emily. Você sempre quis mais. Tá com medo por causa de umas opiniões idiotas? Ela piscou, atordoada. Ele estava certo, mas ela não queria ouvir. Quando ele tentou tocar o braço dela, ela recuou. Eu preciso ir. Virou e foi embora, o coração em pedaços, sem saber se tinha acabado de perder algo que nem sabia que queria. Emily passou o dia seguinte tentando apagar Brian da mente. Limpou o balcão do café com mais força que o necessário, respondeu clientes com monossílabos, até brigou com a máquina de expresso que resolveu pifar. Mas nada funcionava.
A discussão no parque ecoava na cabeça dela. O jeito como ele viu através das defesas dela, a dor nos olhos dele quando ela recuou. "Por que eu ligo tanto?" murmurava, esfregando as mãos no avental. Ele tinha mentido? Não. Então por que ela estava tão brava? A resposta veio à tarde, como um tapa na cara. Enquanto limpava mesas, ouviu duas colegas fofocando. "Sabe aquele restaurante que fechou no centro anos atrás? A Carter Corporation comprou um monte de lugares na época, acabou com vários negócios pequenos." Emily congelou, o pano escorregando da mão. "O que vocês disseram?" perguntou a voz trêmula. Uma das meninas virou surpresa. "A Carter Corporation. Compraram várias propriedades, faliram um monte de gente. Inclusive aquele restaurante que era da sua família, né? Você não sabia?" O ar sumiu dos pulmões dela. O restaurante dos pais, o lugar onde ela cresceu, onde aprendeu a fazer bolo com a mãe e a contar troco com o pai. Fechou quando ela era adolescente, levando os sonhos da família junto. E agora, depois de tudo, descobria que a empresa de Brian era a responsável. A raiva veio como uma onda, afogando qualquer confusão que ela sentia por ele. Precisava de respostas. Agora. Sem pensar duas vezes, pegou um táxi para o apartamento dele. Quando Brian abriu a porta, viu a tempestade no rosto dela e ficou sério. "Emily, o que... Foi você", cortou ela, entrando sem ser convidada. "Sua empresa destruiu o restaurante da minha família." O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Brian não negou, e isso foi pior que qualquer coisa. "Você sabia desde o começo, não é? Era tudo um jogo para você?" "Não é verdade", disse ele, a voz grave, mais séria que nunca. "Emily, me escuta." "Não quero ouvir nada", gritou ela, dando um passo para trás. "Você sabia quem eu era, sabia o que tinha feito, e ficou quieto. Me fez cozinhar para você, me levou para o seu mundo e o tempo todo." Ela parou, os olhos ardendo. Brian deu um passo para frente, mas parou quando viu a dor nela. "Eu não sabia até poucos dias atrás. Não controlo cada aquisição da empresa, Emily. Quando descobri, fiquei tão chocado quanto você." Ela queria acreditar, mas a mágoa era mais forte. "Por que eu deveria confiar em você?" Brian hesitou, então disse, "Porque nunca menti sobre o que sinto por você." O coração dela parou por um segundo. Não queria ouvir isso, não agora. Antes que pudesse responder, ele colocou um envelope na mesa entre eles. "Isso é para você." Ela franziu a testa. "O que é?" Ele não respondeu, só a encarou uma última vez e saiu da sala, deixando-a sozinha. Com as mãos trêmulas, Emily abriu o envelope. Dentro, um contrato e uma escritura. O restaurante da família dela comprado de volta e colocado no nome dela. As pernas dela quase cederam. Ele tinha devolvido o que ela perdeu, sem pedir nada em troca. Ficou horas olhando aqueles papéis, a cabeça um caos. Era um pedido de desculpas, uma tentativa de consertar o passado. Não sabia, mas uma coisa era clara. Brian Carter não era quem ela pensava. Naquela noite, ela não dormiu. Sentada no sofá do apartamento minúsculo que dividia com Oliver, segurava o contrato como se fosse uma bomba. Oliver entrou na sala, coçando os olhos. "Você tá bem, Amy? Tá com cara de quem viu um fantasma." Ela forçou um sorriso. "Tô cansada. Só isso." Ele não acreditou, mas não insistiu. "Tá. Quer jantar?" Já, respondeu ela. Mas a mente estava longe. Os dias seguintes foram um vazio estranho. Brian sumiu. Não apareceu no café, não ligou, nada. Emily tentava se convencer que era melhor assim. Ele tinha mentido por omissão, destruído um pedaço da história dela. Mas toda vez que passava pela mesa vazia dele, sentia um aperto no peito. Eu não deveria sentir falta dele, pensava, furiosa consigo mesma. Jogou-se no trabalho, cuidou de Oliver, mas o buraco dentro dela só crescia. Uma semana depois, estava fechando o café quando ouviu a porta abrir. Tá fechado, disse sem olhar. Eu sei, mas preciso falar com você. O coração dela disparou. Era Brian. Ele estava diferente, cansado, o brilho confiante nos olhos apagado. Por favor, me escuta, pediu, a voz rouca. Emily cruzou os braços, lutando contra a vontade de mandá-lo embora. Fala. Eu não sabia do restaurante até recentemente, começou ele. Quando descobri, quis consertar. Não foi por culpa, Emily. Foi porque eu me importo com você.
Ela apertou os lábios, tentando segurar as lágrimas. E por que eu deveria acreditar? Ele deu um passo para frente, hesitante. Porque nunca quis que você me odiasse. Mas, se for o preço da verdade, eu aceito. Antes que ela pudesse falar, ele virou e foi embora, deixando-a com o eco das palavras dele. Na manhã seguinte, Emily tomou uma decisão. Foi para o apartamento dele, o contrato na bolsa. Quando Brian abriu a porta, ficou surpreso. Ela entrou, respirou fundo e, sem aviso, o abraçou. Ele ficou rígido por um segundo, depois a envolveu nos braços devagar. Obrigada, sussurrou ela, sentindo o cheiro amadeirado dele. Brian a apertou mais. Eu só queria te devolver o que sempre foi seu. Ela se afastou um pouco, olhando nos olhos dele. Isso muda as coisas? Ele hesitou, então disse, só se você quiser. O coração dela acelerou. Sabia a resposta, mas ainda não estava pronta para dizer em voz alta. Quando ele se inclinou, os lábios quase se tocando, ela não recuou, porque pela primeira vez queria aquilo. Queria ele. E não havia mais como negar. O abraço no apartamento de Brian ficou gravado na memória de Emily como um marco. Algo mudou ali, não só entre eles, mas dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia querer algo além de sobreviver. O contrato do restaurante na bolsa era mais que papéis. Era uma chance de resgatar o passado e construir um futuro. Mas enquanto segurava Brian, os lábios dele tão perto dos dela, percebeu que ele também fazia parte disso. Não disse nada, só deixou o momento falar por si. Nos dias seguintes, a vida parecia um malabarismo. Emily dividia o tempo entre o café, Oliver e o sonho que começava a tomar forma. Brian a ajudava com o restaurante, sugerindo ideias sem nunca tentar mandar. Você já pensou no nome? Perguntou ele uma tarde, enquanto olhavam o espaço empoeirado. Ela passou os dedos por uma mesa coberta com um lençol velho. Quero manter o original, Cantinho da Família. Era assim que meus pais chamavam. Ele assentiu. É perfeito. A presença dele era constante, mas leve. Conversas fluíam fáceis. Os olhares ficavam mais longos e as despedidas mais demoradas. Uma noite, enquanto testavam uma receita na cozinha do apartamento dele, Brian limpou um pouco de farinha do rosto dela com o polegar. Você tá uma bagunça, brincou. Ela riu empurrando a mão dele. Você não tá muito melhor. O silêncio que veio depois foi carregado, e quando os olhos dele se encontraram, ela sentiu um calor que não podia ignorar. Mas o universo não ia deixar as coisas tão simples. Naquela noite, tarde da madrugada, o telefone tocou. Emily atendeu com o coração na boca, já pressentindo o pior. Era do hospital. Seu irmão teve uma crise. Precisamos de você aqui agora. A voz do médico era calma, mas urgente. Ela largou tudo, pegou a bolsa e correu, o medo engolindo qualquer outro pensamento. Chegando lá, o doutor explicou. O problema nos rins de Oliver tinha piorado. Ele precisava de uma cirurgia urgente, ou o risco era real. Como assim? Perguntou ela, a voz falhando. Ele estava bem. O médico suspirou. Essas coisas podem evoluir rápido. Sem a cirurgia, ele não vai aguentar muito. Emily sentiu as pernas fraquejarem. E o custo? O número que ele deu era alto demais, mesmo com o que ela vinha guardando. Caiu numa cadeira, o rosto nas mãos, o pânico tomando conta. Não podia perder Oliver. Ele era a família dela, o motivo de tanta luta. Mas o dinheiro não tinha de onde tirar. Então lembrou de Brian. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou. Ele atendeu no segundo toque. Emily, disse, a voz cheia de preocupação. O Oliver, ele precisa de cirurgia. Eu não tenho o dinheiro. Houve um silêncio depois. Tô indo pro hospital agora. Ela não soube o que sentir. Alívio, culpa, gratidão. Mas quando ele chegou, de casaco sobre a camisa impecável, os olhos cinzentos decididos, soube que não estava sozinha. Brian não perdeu tempo. Falou com o médico, assinou papéis, garantiu que Oliver tivesse o melhor. Emily quis protestar. Você não precisa fazer isso, disse, fraca. Ele a encarou. Eu quero. A cirurgia levou horas. Ela ficou na sala de espera, as pernas inquietas, o coração na garganta. Brian ficou ao lado dela, sem falar muito, só segurando a mão dela quando ela precisava. Quando o médico saiu e disse, deu tudo certo, as lágrimas vieram, um alívio tão grande
que ela quase caiu. Sem pensar, abraçou Brian, o rosto no peito dele. Obrigada, sussurrou, a voz embargada. Ele a apertou forte. Sempre. Era diferente do abraço do aeroporto, do erro que começou tudo. Era gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo que ela não podia mais negar. Nos dias seguintes, Oliver se recuperava no hospital e Emily ficava com ele o tempo todo. Brian ajudava com tudo, comida, transporte, até distraía Oliver com histórias exageradas que o faziam rir. Ele nunca cobrou nada, nunca fez parecer que ela devia algo. E isso a confundia, porque o Brian que ela conheceu, o bilionário arrogante, não era esse homem. Uma noite, enquanto Oliver dormia, ela saiu para o jardim do hospital para respirar. Sentou num banco, abraçando os joelhos, o céu estrelado acima. Ouviu passos e viu Brian se aproximando. Ele sentou ao lado dela, quieto por um momento. Você está exausta, disse finalmente. Ela deu um riso curto. Tô, mas o Oliver está melhor, e é o que importa. Ele assentiu. E você? Como você tá? Ela virou para ele, estudando o rosto dele sob a luz fraca. Havia preocupação ali, genuína. Eu... não sei. Brian ficou em silêncio, só esperando. E então, sem planejar, ela se inclinou para ele. Ele não recuou, só a olhou, como se soubesse que esse momento ia chegar. Ela fechou os olhos e o beijou. Um beijo leve, hesitante no começo, mas que ganhou força quando ele respondeu. As mãos dele seguraram o rosto dela, puxando-a para mais perto, e tudo fez sentido. Era calor, era segurança, era algo que ela não sabia que precisava até agora. Quando se afastaram, Brian encostou a testa na dela, respirando fundo. Isso significa que você vai parar de fugir? Ela sorriu, o coração leve pela primeira vez em dias. Acho que sim. Ele acariciou o rosto dela, os olhos brilhando com algo que a fez ter certeza. Estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, Emily aceitou que amava Brian Carter. Não foi um raio caindo do céu, mas uma certeza que cresceu devagar, entre erros, brigas e gestos que ela não podia ignorar. Ele ficou com ela no hospital, ajudou a trazer Oliver para casa quando ele teve alta e continuou lá, firme, enquanto ela decidia o que fazer com o restaurante. Mas uma pergunta pairava. O que vinha depois? Porque, apesar de tudo, o futuro ainda era um mistério. E ela sabia que nem tudo seria tão fácil quanto aquele beijo. O beijo no jardim do hospital mudou tudo para Emily. Não foi só o calor dos lábios de Brian ou o jeito como ele a segurou. Foi a certeza que veio depois. Pela primeira vez ela não quis correr. Ficou ali, a testa encostada na dele, sentindo o ritmo da respiração dele se misturar com a dela. Sem arrependimentos amanhã? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela sorriu, pequena, mas sincera. Acho que já passei dessa fase. Brian riu leve, acariciando o rosto dela. E naquele momento, ela soube. Queria tentar. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e novidade. Oliver voltou para casa, mais fraco, mas rindo como sempre. Você tá diferente, Amy, disse ele uma manhã enquanto ela fazia café. Diferente como? Perguntou, tentando disfarçar. Ele deu de ombros. Mais leve. Esse tal de Brian tá te fazendo bem? Ela corou, virando pro fogão. Não viaja, Oliver. Mas ele estava certo. Brian tinha virado um ponto fixo na vida dela. Alguém que ela não esperava, mas agora não imaginava sem. Ele aparecia todo dia, seja para ajudar com Oliver ou para falar do restaurante. O cantinho da família estava tomando forma. Juntos eles limpavam o espaço, escolhiam móveis, planejavam o cardápio. Você já pensou em adicionar algo novo? Perguntou Brian uma tarde, segurando um pincel enquanto pintavam uma parede. Talvez um prato seu. Ela riu, limpando tinta do rosto. Tipo, o quê? Meu risoto de 5 estrelas? Ele sorriu. Por que não? É melhor que muito restaurante chique por aí. Era estranho vê-lo assim. O bilionário de terno trocando ideias simples, sujando as mãos com tinta, rindo de bobagens. Mas era real. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Emily percebia que ele não era só o dinheiro ou o poder. Era o cara que ouvia, que se importava, que a desafiava a ser mais. Uma noite, enquanto testavam cadeiras no restaurante vazio, ele pegou a mão dela. O que você quer disso tudo, Emily?
Ela olhou para ele confusa. Do restaurante? Não, de nós. O coração dela disparou. Não esperava a pergunta, mas a resposta veio fácil. Quero que seja de verdade. Sem jogos, sem segredos. Brian assentiu, apertando a mão dela. Então é assim que vai ser. E pela primeira vez ela acreditou. Mas o mundo não ia deixar tudo tão tranquilo. Poucos dias depois, enquanto arrumava o balcão do café, viu seu nome numa manchete de jornal que um cliente deixou. Brian Carter e a misteriosa garçonete. Romance ou golpe? O estômago dela revirou. Pegou o celular e viu as redes sociais explodindo. Fotos dela no evento de caridade, comentários venenosos. Ela tá atrás do dinheiro dele. Mais uma que ele vai largar logo. E então uma entrevista de Isabela, a ex de Brian, jogando lenha na fogueira. Ele tá cego por ela, mas vai acordar. É só uma aventura. Emily sentiu os olhos arderem. Não queria isso. Os olhares, os julgamentos, o peso de ser a namorada de Brian Carter. Quando ele apareceu no café aquela noite, ela estava quieta demais. Você viu, né? Perguntou ele, sentando na frente do balcão. Ela assentiu, sem olhar para ele. Não quero ser um escândalo, Brian. Quero minha vida de volta. Ele suspirou, inclinando-se para frente. Você nunca quis essa vida, Emily. A de só sobreviver. Isso é só barulho. Não muda o que a gente tem. Ela o encarou, incerta. E o que a gente tem? Ele pegou a mão dela sobre o balcão. Algo que eu não troco por nada. As palavras dele eram simples, mas o jeito como ele a olhou, firme, sem hesitar, fez o nó no peito dela afrouxar. Deixa eu resolver isso, pediu ele. Ela franziu a testa. Brian, eu não preciso que você... Não é resolver por você, cortou ele. É resolver com você, confia em mim. Ela hesitou, mas assentiu, porque no fundo, confiava. No dia seguinte, Brian deu uma entrevista. Falou do beijo no aeroporto, do restaurante, de como Emily era o oposto de tudo que o mundo pensava. Ela é o amor da minha vida, disse direto, e o tom dele calou os boatos. Isabela tentou aparecer num evento dias depois, mas Brian a ignorou completamente. Pela primeira vez, Emily sentiu aquele capítulo se fechar. O cantinho da família abriu uma semana depois. Foi emocionante. Oliver coordenando os garçons, os primeiros clientes entrando, o cheiro de comida caseira no ar. Emily segurou as lágrimas, vendo o sonho dos pais renascer. Naquela noite, depois de um dia exaustivo, Brian a levou para o pequeno terraço do restaurante. O céu estava claro, e ele a encarou, um brilho diferente nos olhos. Eu disse que seria um bom investimento, brincou. Ela sorriu. O restaurante ou eu? Os dois. Ele riu, mas então ficou sério, puxando algo do bolso. Uma caixinha. O coração dela parou. Ele abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Emily, eu nunca fui de seguir regras. Nunca soube mostrar o que sinto. Mas você mudou tudo. Não quero minha vida sem você. Ela sentiu as lágrimas vindo. Você tá te pedindo em casamento, completou ele segurando a mão dela. Não porque é cedo ou porque faz sentido, porque sei que é você. Quero você para sempre. As lágrimas caíram, mas ela sorriu. Sim, disse sem hesitar. Brian riu aliviado, deslizando o anel no dedo dela antes de puxá-la para um beijo cheio de promessas. O restaurante estava aberto, Oliver estava bem e ela finalmente estava feliz, sem medo. Mas o sim não era o fim. Era o começo de algo maior. Na manhã seguinte, Oliver surtou ao saber do noivado. Você tá louca, Amy? Um bilionário? Ela riu, acalmando ele. Mas o restaurante e o casamento viraram o foco. A mídia voltou com força, especulando tudo. Emily tentou ignorar, mas Brian a segurou firme. Somos só nós dois que importamos, disse, e ela sabia que ele estava certo. O futuro estava logo ali, e ela mal podia esperar para ver o que vinha. O sim de Emily ainda ecoava na cabeça dela na manhã seguinte. Olhava para o anel no dedo, simples, elegante, perfeito, e mal acreditava. Brian Carter, o homem que entrou na vida dela por um beijo errado, agora era seu noivo. Era loucura, mas do tipo que fazia sentido. Só que dizer sim foi fácil. O que veio depois, nem tanto. Quando contou para Oliver, ele quase caiu do sofá. Você tá noivando com o cara rico? Sério, Amy? Ela riu, bagunçando o cabelo dele. Sério. E você vai gostar dele, prometo.
Oliver cruzou os braços, desconfiado. Ele que se cuide. Se te machucar, eu acabo com ele. Ela sorriu, mas viu nos olhos do irmão uma preocupação real. Ele sempre foi o protetor, mesmo sendo mais novo. Relaxa, Ollie. Ele é bom para mim. E era verdade. Brian provou isso vezes demais para ela duvidar. Mas convencer Oliver foi só o começo. O cantinho da família estava a todo vapor, e agora havia um casamento para planejar. Emily não fazia ideia de como ia dar conta. Os preparativos começaram rápido. Brian, como sempre, parecia calmo demais. A gente pode fazer o que você quiser, disse, jogado no sofá dela, folheando uma revista de casamentos que ela nem sabia de onde tinha vindo. Quer algo grande, pequeno, pode escolher. Emily bufou, cercada de papéis e listas. Eu não sei nem por onde começar. Convites, vestido, comida, decoração. Isso é um pesadelo. Ele riu, puxando ela para sentar ao lado dele. A gente pode fugir e casar em segredo, sabia? Ela deu um olhar brincalhão. Você acha que o Oliver me perdoaria por isso? Brian fez uma careta. Verdade. Ele me mataria. Exato, disse ela rindo. Mas sério, se tá muito pesado, me deixa ajudar. Ela pegou a mão dele, suspirando. Você já ajuda só de estar aqui. Ele apertou a mão dela, e naquele momento, ela soube que, com ele, o dia ia ser perfeito de qualquer jeito. Mas o mundo lá fora não facilitava. A notícia do noivado explodiu na mídia. Todo jornal queria detalhes, todo site de fofoca especulava. A garçonete e o bilionário, amor ou interesse, era a manchete mais comum. Isabella, a ex de Brian, voltou à carga, dando entrevistas insinuando que Emily era uma aproveitadora. Ele vai perceber quem ela é de verdade, disse numa TV o tom venenoso. Emily tentou ignorar, mas era difícil. Via seu nome jogado na lama e se perguntava se valia a pena. Uma noite, Brian a encontrou no restaurante sozinha, olhando para o celular com o rosto cansado. Você tá bem? Perguntou sentando ao lado dela. Ela hesitou. Tô tentando. Ele pegou o celular da mão dela, vendo as manchetes. Tudo isso? Perguntou, apontando para os comentários. Ela suspirou. É como se eu tivesse perdido minha vida. Antes eu era só a Emily. Agora sou a noiva de Brian Carter, e para as pessoas isso significa que não sou mais eu. Ele ficou quieto por um momento. Então falou, você ainda é a mesma. Essas pessoas não te conhecem. Só veem o que querem. Ela o encarou incerta. E você? O que você vê? Ele deu um sorriso torto. A garota que me beijou por engano e virou meu mundo de cabeça para baixo. E eu nunca agradeci tanto por um erro. Ela riu, apesar de tudo. Eu também. Deixa eu cuidar disso, pediu ele beijando os dedos dela. Brian, eu não preciso que você... Não é resolver por você, cortou ele. É resolver com você. Confia. Ela assentiu, porque confiava mesmo. No dia seguinte, Brian deu uma entrevista arrasadora. Contou como se conheceram, defendeu Emily com uma sinceridade que calou os boatos. Ela é o amor da minha vida, disse, e ninguém podia discutir. Isabella tentou aparecer de novo, mas ele a ignorou como se ela nem existisse. Pela primeira vez, Emily sentiu que o passado estava ficando para trás. O restaurante seguia firme, um sucesso que enchia ela de orgulho. Oliver ajudava, coordenando os garçons com um sorriso que dizia que ele estava bem. Brian estava lá todo dia, testando receitas com ela, rindo quando queimava algo. Você é um desastre na cozinha, brincava ela, limpando farinha do rosto dele. Mas sou bom em outras coisas, retrucava ele, puxando ela para um beijo rápido. Era leve, era deles, e ela amava isso. O casamento se aproximava, e Emily começou a sentir o peso. O vestido chegou, simples, mas elegante, do jeito que ela queria. Olhou-se no espelho, o tecido caindo suave, o cabelo solto em ondas. Oliver entrou no quarto e parou. Nossa, Amy, tá incrível. Ela sorriu, segurando as lágrimas. Obrigada, Ollie. Ele pegou as mãos dela. Nunca te vi tão feliz. Ela respirou fundo. Eu tô. O grande dia chegou rápido. O jardim onde casariam era lindo. Flores por todo lado, luzes suaves penduradas. Emily caminhou pelo corredor, o coração batendo forte. Todos os olhos estavam nela, mas ela só via Brian no altar, de terno impecável, o sorriso cheio de amor. Quando chegou perto, ele pegou as mãos dela e sussurrou.
Você tá deslumbrante. Ela sorriu, o nervosismo sumindo. O juiz começou, mas ela mal ouviu. Só sentia Brian, as mãos quentes nas dela, o olhar que dizia tudo. Emily, você aceita Brian como seu marido, para amar e honrar todos os dias da sua vida? Ela olhou para ele, certa. Sim. Brian, você aceita Emily como sua esposa, para amar e honrar todos os dias da sua vida? Ele sorriu mais. Sim, para sempre. O beijo selou tudo, e os aplausos explodiram. Mas para ela só existia ele, o lar que ela encontrou sem querer. A festa foi pura alegria. Oliver fez um discurso emocionado, dizendo que nunca viu a irmã tão feliz. Brian respondeu, brincando que não queria um cunhado, mas faria uma exceção por Oliver. Dançaram, riram, brindaram. No fim, sozinhos, Brian a puxou para um abraço. Minha esposa, disse rindo. Ela encostou a cabeça no peito dele. Meu marido. Era o começo de algo eterno, e ela sabia disso. O dia do casamento passou como um sonho que Emily não queria acordar. O jardim iluminado, o som das risadas, o calor das mãos de Brian nas dela, tudo parecia perfeito demais para ser real. Quando a festa acabou e eles ficaram sozinhos, ela ainda sentia o eco do sim nos lábios. Brian a puxou para um abraço apertado, o rosto dele enterrado no cabelo dela. Você é oficialmente minha esposa agora, disse, a voz cheia de uma alegria que ela nunca ouviu antes. Ela riu, encostando a testa no peito dele. E você é meu marido. Como a gente chegou aqui? Ele sorriu, segurando o rosto dela com as duas mãos. Com um beijo errado e muita teimosia. Ela riu de novo, porque era verdade. Um erro no aeroporto virou isso. Uma vida nova. Um amor que ela nunca imaginou. Obrigada por mudar minha vida, disse olhando nos olhos dele. Brian a beijou lento e doce. Você mudou a minha também. E naquele momento, ela soube que o futuro, fosse o que fosse, seria deles. Os dias depois do casamento foram um redemoinho. Eles decidiram não ter lua de mel logo. O cantinho da família estava bombando e Emily queria estar lá. Oliver ficou no comando enquanto eles se ajustavam à nova rotina como casados. Viver com Brian era estranho e maravilhoso. O apartamento dele, que antes parecia um museu, agora tinha toques dela. Uma manta colorida no sofá, fotos de Oliver na estante, o cheiro de café caseiro toda manhã. Você está domesticando meu palácio, brincava ele, mas o sorriso dizia que ele adorava. Uma manhã, enquanto faziam café juntos, Brian perguntou, tá feliz? Ela parou, a xícara na mão, e olhou para ele. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto dele. Os olhos cinzentos, o cabelo bagunçado, o jeito relaxado que só ela via. Tô. Mais do que nunca. Ele se aproximou beijando a testa dela. Que bom, porque eu também. Era simples, mas era tudo. Mas nem tudo ficou calmo por muito tempo. A mídia não desistia. Mesmo depois da entrevista de Brian, alguns insistiam em cavar sujeira. Um jornal publicou uma matéria sugerindo que Emily tinha manipulado ele para casar rápido. Isabela apareceu de novo, dando uma entrevista chorosa sobre o amor que perdeu. Emily leu tudo num dia ruim, sentada no restaurante depois do expediente, o celular tremendo nas mãos. Por que isso não para? Murmurou frustrada. Brian a encontrou assim, o rosto fechado de raiva. Você viu essa palhaçada? Perguntou ela, jogando o celular na mesa. Ele sentou ao lado dela, pegando a mão dela. Vi, e não ligo. Ela franziu a testa. Como você não liga? Eles estão me chamando de nada que importa. Cortou ele, firme. Você é minha esposa, Emily. Não uma manchete. Esses idiotas não sabem quem você é. Eu sei. Ela respirou fundo, o peso aliviando um pouco. Você sempre sabe o que dizer, né? Ele sorriu, puxando ela para perto. Aprendi com a melhor. Naquela noite, ele lançou um comunicado curto e direto. Minha vida com Emily é minha felicidade. O resto é barulho. Foi o bastante para calar os fofoqueiros de vez. Isabela sumiu do radar e o mundo finalmente deixou eles em paz. O cantinho da família virou um sucesso maior que Emily sonhava. Clientes lotavam o lugar, elogiando a comida que misturava as receitas dos pais dela com toques novos dela. Oliver, agora saudável, trabalhava com ela, rindo e reclamando dos clientes chatos, como ela fazia no café. Brian aparecia sempre que podia,
às vezes ajudando na cozinha e queimando coisas para a diversão dela. Você é um perigo com uma frigideira, brincava ela, limpando o molho da camisa dele. Mas sou seu perigo, retrucava ele, puxando ela para um beijo. 1 ano depois do casamento, eles decidiram comemorar. Não algo grande, só uma noite no terraço do restaurante com Oliver e alguns amigos próximos. O céu estava estrelado, o ar fresco, e Emily se pegou olhando para Brian enquanto ele ria com Oliver. Ele a viu olhando e se aproximou pegando a mão dela. No que tá pensando? Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Em como tudo começou. Um beijo errado. E agora, isso. Ele riu baixo, beijando o topo da cabeça dela. Melhor erro da minha vida. Oliver gritou do outro lado do terraço. Para de ser meloso, Brian, vem ajudar com o bolo. Eles riram e Brian foi, mas não sem antes dar um último olhar para ela. Um olhar que dizia para sempre. Enquanto via os dois cortarem o bolo, Oliver implicando com Brian como um irmão, Emily sentiu uma paz que nunca conheceu antes. Tinha o restaurante, a família, o amor, tudo o que ela nunca ousou sonhar. Meses depois, numa manhã tranquila, Emily acordou com o sol entrando pelo quarto. Brian ainda dormia ao lado dela, o braço jogado sobre ela como sempre. Ela ficou olhando para ele, o coração cheio. Levantou devagar, foi para a cozinha e fez café. O mesmo café preto que ele pedia no começo. Quando ele apareceu, cabelo bagunçado e sorriso sonolento, ela entregou a xícara. Feito por mim, como você gosta. Ele tomou um gole, os olhos brilhando. Perfeito, como você. Ela riu, sentando no colo dele. Você tá ficando brega. Culpa sua, disse ele, puxando ela para um beijo. Era uma manhã comum, mas para Emily era tudo. Porque ali, naquele momento, ela tinha tudo o que precisava. Um lar, um propósito, um amor verdadeiro. O beijo no aeroporto foi um acidente, mas o que veio depois foi escolha, deles dois. E assim, a vida seguiu. O cantinho da família cresceu. Oliver virou sócio, e Brian e Emily enfrentaram o mundo juntos. Houve dias difíceis, claro, contas, discussões, o caos da vida, mas nada que eles não superassem, porque no fim não era sobre o dinheiro dele ou as lutas dela, era sobre o que construíram, um amor que começou com um erro e virou eterno. Emily nunca imaginou que um beijo errado a levaria tão longe, mas olhando para trás não mudaria nada. Solo me da risa, amigo. ¿Qué quieres que te diga, güey? O sea, no está mal que seas fan. No, obvio, no está mal. Pero me da risa. A ver, este. Ah, mira, güey. El triple hijo puta de Quarshi. No mames, güey. 93 de ritmo, güey. Qué asco, cabrón. Ve el sprint de 99, güey. Compostura, reacción, combo, agilidad, balance 90, percepción 90, entrada 90, barrera 90. No mames, güey. Fuerza 97, güey. Todos los playstyles defensivos, rapid, cohete, saque de manos que ya trae la carta base y el bruiser. No mames, güey. Aparte está sonriendo increíble, ¿verdad? ¿Tigres lo repatrió? Dale. Sí, Juanes, en el de Brazucas no importa la carta como tal, güey. Puede ser plata, pero si no tienes plata, X. Solo que sea primer propietario y sale más fácil. Güey, ese está bueno, pero es el que mide 2 metros, ¿verdad? El Quarshi este de los cojones, güey. Es que ve el ritmo base, cabrón. No vamos. 1.96. Sin sentido, sin sentido alguno, güey. Resaltos. Sí, amigo. Sí, ese cabrón sí está muy N, güey. Pero no mames, vaya pinche sonrisota. Amigo, tiene aura ese cabrón. Mira que no pensaría que tiene aura, pero tiene aura ese muchacho. Solo por eso lo hice. Tiene buenos playstyles de base. Aunque mide un 82, quedó con saltos 97. Buena carta, porque yo ese dato lo vi en populares durante la evolución de Future Star. Digo, de hecho, Friction es mejor, ¿no, amigo?
Pero buen ato, buen ato. Aparte el tema es que puede ser lateral izquierdo. No está mal. Es la lista del súper más larga que hice. ¿Cómo cuántos partidos se tomó, güey? Sí, no sé, güey. 50. Eh. Eh, yo te pregunto aquí, amigo. ¿A ti te presiona perder partido de Food Champions? ¿Para ti eso es presión? ¿O es más presión para ti llevar un plato de comida a casa todos los días? Tú dime. Tú dime y aquí nos arreglamos. Tremendo chocolatoso. Oye, pero para 1.96, que mida, que corra 93 de ritmo, güey. Ni siquiera vi el salto, güey. Pero, por ejemplo, la carta que mandó Emma tiene un salto de 98. Cabeceó 93. Con esa puta estatura, güey. Tiene el de fortaleza aérea, o sea, el de cabezazo en defensa, vamos. No mames, güey. No le va a pasar nadie. No lo va a pasar nadie, güey. No lo va a pasar nadie. No había visto el salto, güey. Ajá, intentó alburear, no, amigo. Esa es muy vieja, Esa es muy vieja, güey. Pero bueno, ya a la larga te acostumbrarás a saber que yo ya no entro en los albures. Yo ya maestría en albures. No te preocupes, Mo. No te preocupes, Mo. Antuna se basó. Güey, yo, o sea, la verdad, no sé por qué. Hasta cierto punto un poco de queja, pero me han salido un chingo de TikToks de Efraín Juárez, güey. Yo no sabía, yo pensé que era mame, güey. Que declaraba así. Pero debí intuir que era verdad desde que se le plantó a CU y se les puso de brazos así. Es que, güey, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué parte del curso, del curso de entrenador te enseñan a hacer esa mamada, güey? No te creo, cabrón, de verdad, güey. Ay, güey, está bien pendejo ese pinche Efraín, güey. Luego, lo de su hijo que sufre bullying, neta, vete a la verga, güey. 11 de Brazucas, listo. ¿Gol gana o qué, amigo? Ah, ya se va, ya vale verga, ¿verdad? Sí, cabrón. Verga, ¿tecos? Amigo, qué cultura, güey. Ya valió verga, va. ¿No? Es que aquí, no, o sea, mamé o no mamé. No mamé, ¿no? ¿No me da el jugado? Ah, ok. Oye, pero eso no le ayuda mucho, Haas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Al Efraín Juárez, cabrón. No, ok, o sea, me salvé. Ay, güey. O sea, lo hizo mal el otro pendejo. Lo hizo mal, ¿no? Lo hizo mal. Oye, pero qué nefastez, cabrón, de gente, amigo. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey. A él tampoco le cuenta. Ah, ok. O sea, no, o sea, pero iba ganando. Es que no entiendo yo, el pinche gente, güey. O sea, tengo que ponerme traje por los hackers de PC y por los pendejos glitcheros de Play, ¿no? Samuels, buenas. ¡Hijo de puta!
si lo mandan a Pumas por Antuna. Ya no tenía mucho que hacer con las cebos y me encontré un Foy chetado. ¿Foy chetado? Eres un pendejo, güey. ¿Ya lo mandaste o qué? ¿Qué es esto de forums? Eres un pendejo, güey. Yo lo haría. Sí, esa es la parte en la que me meto en mi caparazón, amigo, y juego partido y los mando a la verga. Tardó más de 10 segundos y el juego lo desconectó del juego en vez del partido. Ok, Mastantuono. No, sí, lo vamos Cállate. a Mastantuono. Cállate, cállate. Sí, fuera broma. Cállate. Este es de Xbox. Persona de bien, amigo. Excelente. Fuera de broma, güey. Y ponerlo a capturar un buen rato, podría ser. No, hermano, cállate. ¿Algo que me enviaste? Aparte, eso no es un albur, ¿sí? Eso es una burla a mi persona, amigo. No caí, sigo invicto. Soy Efraín Juárez. Gracias. Siguiente pregunta. Eres un pendejo, güey. Ya te iba a decir que compraras el HyperX de Xbox que venden en Amazon, güey. Pero bueno, ya no. Mastantuono sí lo veo mejor que Ulises, güey. Ya no, güey, ya chúpala. La única ventaja, y de hecho es una ventaja importante, Juego de ese cabrón, no vi cuál es. no A sé su qué madre, decir, pinche güey. rola asusta, cabrón. Matt Villalba. Puto Michael, asustas, güey. Oigan, si es de PC en la copa me tengo que preocupar. Bien, güera. O hay algunos de PC que son ¿Mano de frío? ¿En cuánto estás? Qué culiada y eso que no iba a caer en provocaciones. Cabrón, es el pinche día del amor y la amistad, güey. Neta valen verga, güey. ¿Acaso yo le he mentido? Valen verga, güey. Me salió un TikTok donde sale ese Efra ACU y dice cuando Efraín va a buscar a su hijo y ve que se lo están madreando. Es que, güey, está muy pendejo Efraín Juárez, güey. Se mamó con el puto bullying que supuestamente sufre su hijo, güey. Siento que ese güey es un mitómano, cabrón. A su pinche escuincle ni le han de decir nada, güey. Los de Play 5 son los glitcheros, simplemente son tryhards. Uy, me arrepentí,